tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Episódio este muito especial, não podemos evitar dizê-lo, uma vez que se junta a nós Adolfo Mesquita Nunes. Adolfo, boa tarde já, por ter aceito o nosso convite. Olá. Para os menos informados, Adolfo Mesquita Nunes é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica, é advogado de profissão, não estou a dizer nenhum erro, mas foi no mundo da política que nacionalmente se destacou. É militante do CDS desde que tem idade, foi deputado à Assembleia da República entre 2011 e 2013 por esse mesmo partido e chegou mesmo a fazer parte do primeiro governo de Passos Coelho como secretário de Estado do Turismo e ainda vice-presidiu o CDS da Associação Cristas entre 2016 e 2019. No passado recente almejou a presidência do CDS, provavelmente por estar farto de tantas conexões a um fenómeno chamado Chega, ainda que sem sucesso, e lançou recentemente ainda o seu primeiro livro intitulado A Grande Escolha. Iniciaremos este episódio com uma tentativa de resposta aos eventos do 25 de Abril e é uma incógnita, pelo menos nós os três, quanto aos festejos ou aos não festejos da direita portuguesa perante este marco político, de onde partiremos para o tema de maior discussão, cujo intitulamos de Populismos do Bloco Central. Como não poderá deixar de ser, responderemos ainda algumas perguntas dos ouvintes e, por último, finalizaremos com uma recomendação cultural trazida por Adolfo Mesquita Nunes. Partimos assim para o primeiro tema e pergunto já, Adolfo, passando depois a bola para ti, Quintela, se tens alguma posição particular quanto ao 25 de Abril e tudo aquilo que este naturalmente representa, e se vês resposta ao porquê, e cito um artigo que vi de Pacheco Pereira no Público, datado de 24 de Abril, de as comemorações do 25 de Abril de serem uma manifestação de esquerda que a direita detesta e nunca lhe passaria pela cabeça participar. O 25 de Abril é o Dia da Liberdade, é esse o título que foi encontrado, é essa a expressão que foi encontrada para simbolizar o feriado e para dar um sentido à Revolução. Uma Revolução que trouxe um Estado de Direito e uma democracia liberal a Portugal. Com percalços, mas foi esse o seu resultado final. Como é evidente, não vejo por que razão é que franjas políticas que partilham a liberdade e a democracia liberal devam ser privadas de participar numa manifestação que celebra o Dia da Liberdade. Agora, se a manifestação não celebra o Dia da Liberdade e celebra uma outra coisa, isto é, uma certa visão do que é que foi a Revolução, ou até procura eternizar uma espécie de direito de propriedade dos autores materiais da Revolução, então aí é normal que haja muita gente que tenha reticências em participar e não tem que ser só pessoas de direita, porque, de facto, quem de alguma forma tem procurado exercer a função de pai da Revolução ou de donos da Revolução, não partilham muitos dos valores que são partilhados pela direita e muitos deles nem sequer têm a ver com a democracia liberal e com a liberdade. E, portanto, tudo depende da forma como tu queres encarar aquela manifestação ou como a queres transformar, porque as manifestações vão evoluindo com o tempo. Como é que tu encaras o dia? Quando é engraçado perceberes que quando falamos em 25 de novembro, para que é necessário falar do 25 de novembro? É necessário falar do 25 de novembro porque nos dizem que não podemos participar no 25 de abril, não é? Então significa que justifica-se falar do 25 de novembro, porque se a manifestação do 25 de abril é só para aqueles que partilham alguma genealogia com os autores materiais da Revolução, bom, então se calhar faz sentido falar do 25 de novembro, porque é aquela data que, para muitos de nós, cristaliza uma irreversibilidade do caminho para a democracia. Mas, se à esquerda nos dizem que não é preciso falar do 25 de novembro, porque o 25 de abril agrupa e tem grandeza suficiente para agrupar todo o espírito da liberdade, como eu acho que poderia ter, então, de facto, faz sentido que possamos participar e descer ou subir a avenida, consoante. Repara, para uma revolução e para ela poder ter êxito e para ela poder continuar, confluem milhões de pessoas, não é? Para além dos autores materiais, confluem milhões de expectativas. E, portanto, qualquer apropriação desses milhões de expectativas é sempre um gesto totalitário. E a tentativa de apropriação redunda quase sempre numa perpetuação de uma ditadura, não é? Porque não é possível ninguém falar por milhões de aspirações. Claro. Então, não sei se há alguma posição sobre... Eu queria partir logo do que tu disseste, falaste que quase que presumiste que a direita não gosta. Eu não diria mais que a direita não gosta, eu diria que a direita não consegue participar, e não consegue participar não é só por culpa da esquerda, mas também pela passividade da própria direita. Eu acho que esta passividade da própria direita nasceu, primeiro de tudo, por causa da história. Porque primeiro, a ditadura, ou seja, o 25 de Abril deu-se por causa de uma ditadura de direita.
a partir do momento em que houve uma ditadura de direita, como é óbvio que o contragolpe vai ser de esquerda. A partir do momento em que o contragolpe de esquerda foi o 25 de Abril, digamos assim, é normal que esse fenómeno seja apoderado pela esquerda. No entanto, depois também temos o PREC, o verão quente, tudo, digamos, períodos onde estavam muito presentes os ideais de esquerda, e de repente deu-se o 25 de novembro de 75, que foi, tal como tu disseste, foi consolidar a democracia, e de repente a direita diz, se calhar é muito melhor, foi muito melhor o 25 de novembro do que o 25 de abril, porque foi através do 25 de novembro que finalmente conseguiu-se consolidar verdadeiramente a democracia portuguesa. Mas eu não sei se nós conseguimos dissociar uma data da outra, não é? O 25 de novembro acontece... Claro, pronto, isso eu agora ia falar disso. Tu podes celebrar o fim de uma ditadura, claro, que é o 25 de Abril, e isso é motivo de celebração, e depois aquilo que ela permite, essa revolução permite, que o 25 de novembro corporiza. Pronto, eu agora ia falar disso, que é o facto de a direita estar a dissociar uma coisa da outra, porque o 25 de Abril aconteceu por causa... o 25 de Novembro aconteceu por causa do 25 de Abril, e por isso é que acho que é errado haver uma espécie de passividade em relação à direita por não participar agora nestas comemorações do 25 de Abril. E acho também bom a iniciativa liberal ter quase... até parece ter de pressionar para participar numa celebração que devia ser essa por toda a gente. Acho perfeitamente saudável que haja partidos que estejam na disposição de procurar dar um sentido mais profundo à palavra liberdade e, portanto, todos aqueles que partilham da liberdade poderem juntar-se. É mais fácil para partidos novos, não é? Porque não têm nenhum do histórico e do passado, claro, de um dia para o outro vão mudar de opinião. É sempre possível, e por isso é que as manifestações vão evoluindo, mas há história, não é? Há passado, há muito de factos passados que justificam algumas dessas coisas. Agora, acho muito saudável que, se o 25 de Abril é o dia da liberdade, então todos aqueles que a têm como valor político devem poder associar-se a ela. Eu acho até que ponto é que isso não traz repercussões, no sentido em que eu vejo muita gente de direita não é a lamuriar-se, mas a lamentar que haja um certo preconceito ideológico para com as ideologias de direita. E em certa parte têm razão, mas a verdade é que a direita também se deixou apoderar deste dia, do 25 de Abril. Ou seja, eu acho que, tendo em conta que a direita celebra liberdades ou melhor, devia celebrar liberdades porque concorda com elas e defende-as, deixando a esquerda apoderar-se desse mesmo dia e do simbolismo que traz e da história, depois é normal que haja um tal preconceito para com esse tipo de direitas. Essas repercussões que existem. Eu prefiro essa reação, não é, que estás a dizer, essa vontade de vamos impedir que a esquerda se apodere da palavra liberdade, do que a reação, que também é muito popular, que é a inversa, que é, bom, se eles já se apoderaram disto, não queremos fazer parte. E, portanto, vamos deixar criar a sensação, sobretudo para as novas gerações que não conhecem nenhum dos conflitos anteriores e, portanto, não conseguem perceber a história que está por detrás das reticências de alguns partidos em participar na manifestação, não vamos deixar esse campo, para a esquerda. E isso tem muito a ver com o populismo e o contrapopulismo, o identitarismo contra o identitarismo, que é uma espécie de uma ideia de que a única forma de vencer a esquerda é sermos o contrário daquilo que ela defende. E isso não é bem a melhor forma de criar um projeto político. Mas eu achei engraçado tu teres dito que a iniciativa liberal está muito menos presa ao passado e por isso é que consegue alistar-se mais facilmente nestas comemorações. Porque, por causa eu lembro de ter lido um artigo muito interessante do Jaime Nogueira Pinto que fala sobre essas tais direitas, que é, por exemplo, o CDS ou o PSD, que pronto, nasceu com o 25 de Abril, que ele chama de direita quase domesticada. Porque, como nasceu com o 25 de Abril, ficou quase que amarrada à Revolução e aos ideais da Revolução, que, nomeadamente, antifascistas, tudo com essa conotação. E a partir daí não conseguem afirmar-se verdadeiramente como partidos de direita que, se calhar, por isso é que apareceram partidos como o Chega que acabam por assumir essa lacuna que o 25 de Abril não deixou que os partidos de direita assumissem logo. Não sei se estou muito... Quer dizer, não sei se a conclusão depois do Jaime Nogueira Pinto será igual à tua, ou será igual à minha, porque eu não sei se ele acha bem que se deixa a Avenida da Liberdade nesse dia. Mas a história tem muito peso.
O contexto histórico tem muito peso. Nós não podemos pretender que naquela revolução ou que o surgimento dos partidos à direita não estava fortemente condicionada. Nós não podemos presumir isso e dizer que foi a realidade não se faz de régua a esquadro, faz-se dentro das motivações e dentro das condicionantes do seu tempo. Portanto, é verdade que os partidos à direita tiveram condicionantes que não é que os domesticaram, mas é que eu até acho que isso é quase ofensivo, porque se pensarmos bem, poucos anos depois da Revolução tinhas um governo PSD-CDS em Portugal, eleito, com pessoas que fizeram combate às democracias totalitárias, que quiseram aproximar o país das democracias liberais, que desmilitarizaram o regime na revisão constitucional de 82, portanto, cumpriram o seu papel histórico de ser partidos de direita. Portanto, há muitas vezes essa ideia de que o PSD e que o CDS são partidos domesticados. Acho que muitas vezes é injusta porque não leva em conta o contexto histórico. É muito fácil falar de hoje, dizer hoje, se fosse eu, tinha feito as coisas de maneira diferente. É muito interessante, mas as coisas não são assim. E a outra é essa espécie de domesticação que é para justificar às vezes o aparecimento do Chega, que é dizer, não, se o PSD e o CDS tivessem sido iguais ao Chega, o Chega não tinha aparecido. Pois está bem, mas se calhar a gente não quis ser igual ao Chega por algum motivo, não é? Ou seja, em todos os países europeus estão a surgir partidos na área do Chega. E lá não houve revolução, e lá não era o PSD e o CDS. Quer dizer, há um espaço que é um espaço natural para esse género de partidos e para esse género de eleitorado que está a ser ocupado e depois vai tendo maior ou menor êxito consoante os contextos políticos ou favorecem, por causa dos sistemas eleitorais, ou por maior ou menor talento dos partidos que podem contornar ou podem, enfim, condicionar o crescimento desses partidos. Mas em todos os países existem partidos desses. E lá a culpa não há de ser do Freitas do Amaral e do Sá Carneiro, que não fizeram partidos suficientemente de direita, não? Sim, estou a perceber também. Uma boa visão contrária. Bom, passamos então para o segundo tema deste episódio, já que falaste em populismos. Tema este que o Manel deu o nome de populismos do Bloco Central. Populismos do Bloco Central porque a maioria de nós atualmente ouve o termo populismo ou demagogia e associa-o com uma certa naturalidade à pessoa de André Ventura. Mas a verdade é que recentemente tivemos o fenómeno de Susana Garcia, que como representante do PSD e a autarquia da Amadora tem vindo a somar apoios, nomeadamente vindos do CDS. Não sei se conheces pessoalmente a Susana Garcia, mas pergunto desde logo se vês com bons olhos a sua figura, não só como candidata do PSD, mas também, e esta pergunta é dirigida a ti, Manel, perante este aproximar da demagogia e do populismo, na figura, aliás, de outras pessoas, perante os partidos centrais da nossa democracia, num momento especialmente, diria, frágil para a direita. Eu acho que a utilização permanente da palavra populismo, e eu utilizo-a muito, corre o risco de ela deixar de ter significado, não é? E populismo passa a ser tudo aquilo que a gente não gosta. E as coisas não são bem assim. Eu acho que, se calhar, falarei desse tema já de seguida, responderei à tua pergunta, mas tentar aqui balizar o que é que eu acho que é populismo, não é? E para mim o populismo é o estabelecimento de uma fronteira moral, portanto é uma prática política, uma lógica política, não é ideológica, que estabelece uma fronteira moral na sociedade, que a divide entre bons, oprimidos, que têm todas as virtudes do mundo, e uma classe, uma elite, que conjuga todos os defeitos do mundo e está a oprimir o povo, não é? E depois vai variando, se o populismo é de direita ou de esquerda, vai variando o protagonismo ou quem é que são estes dois grupos da sociedade, não é? Pode ser o povo versus a casta, não é? Como o Pablo Iglesias falava, em Espanha, portanto à esquerda, ou pode ser os franceses, os verdadeiros franceses versus os globalistas, como a Marine Le Pen fala, não é? Ou em Portugal, o Ventura fala nos portugueses de bem, versus todo um sistema que depois nunca se identifica muito bem, não é? Mas, e os portugueses de bem têm todas as virtudes do mundo e estão a ser completamente oprimidos perante uma classe que quer o seu mal. Portanto, essa divisão, essa fronteira moral depois tem consequências políticas para a democracia. Porquê? Porque deslegitima o adversário, porque tu
deslegitima resultados eleitorais ganhos pelo adversário, porque se tu dizes que o teu adversário imagina, está feito com uma potência estrangeira, ou se está feito com uma conspiração global do Sr. Soros, ou está feito com uma conspiração das grandes multinacionais, mesmo que eles ganhem eleições, tu deslegitimas o seu resultado, tu deslegitimas o teu adversário. E mais do que isto, isto depois começa a minar as instituições, porque de alguma forma tu estás a presumir que o sistema funciona melhor com um líder que representa o povo. E que não deixe que a elite, ou que a casta, ou que os mundialistas possam interferir. E, portanto, passamos a ter sistemas de democracia direta mais autoritárias, porque há o líder populista, que é ele que personifica e que se identifica com o povo. E isto tem consequências, de facto. E há populismos à direita e à esquerda. Eu, quando vi, há uns anos, um cartaz do Bloco de Esquerda que tinha o Pedro Passos Coelho e a Angela Merkel retratados, e dizia em alemão que o governo português era mais alemão que português. Isto para mim é populismo, porque o que é que estava ali escrito? Não estava ali escrito que Pedro Passos Coelho governava com medidas más para o país, nem com medidas erradas, nem que as políticas de Pedro Passos Coelho criavam pobreza. Pode ser um discurso perfeitamente aceitável num partido de esquerda. O que estava ali escrito é que o programa político de Pedro Passos Coelho servia aos interesses de uma outra nação que não Portugal. E, portanto, significa que é ilegítimo o seu programa político. Porque nós não podemos aceitar, numa democracia, não podemos aceitar num Estado de Direito que exista uma potência estrangeira a determinar, ainda para mais nas costas do povo, que esteja a determinar a nossa política. Portanto, o populismo veio muito antes do André Ventura. E tem outras componentes distintas das do André Ventura, e há, no André Ventura, eu conheço pouco o trajeto da Susana, embora ela tenha sido minha colega de curso, se bem me recordo, mas conheço muito pouco o trajeto e conheço muito pouco as suas ideias. Mas há uma parte, pelo menos que me parece, no André Ventura seguramente, nela, estou na dúvida, portanto não sei, que é algo que é muito comum aos vários populismos de esquerda e direita, que é a coletivização da sociedade, que é tu olhares para um grupo, o povo, uma etnia, uma religião, e todas as pessoas daquele grupo têm que pensar a mesma coisa. Ou são vítimas, ou como o feminismo radical, se tu quiseres. Ao ser mulher, és automaticamente vítima, ao ser só homem, és automaticamente opressor. No caso, ao ser imigrante, és automaticamente rotulado, tens determinadas características que só são características porque és estrangeiro. E, portanto, isso elimina por completo a tua liberdade individual, elimina por completo as tuas características como pessoa. E eu achava que vivíamos num país em que a tua etnia, a tua orientação sexual, a tua religião, as tuas preferências políticas, a tua origem social fosse completamente indiferente. Mas não é, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque uns e outros inferem destas condições a tua condição de vítima ou a tua condição de opressor, ou a condição de quem tem determinadas características. E eu não suporto isso. Não suporto essa coletivização. É uma coletivização muito própria dos nacionalismos, é muito própria, não é? Portanto, os nacionalismos exaltam um povo nacional que tem todas as suas características, mas é também o típico do populismo identitário, que parte. E tu achas que a Susana Garcia está a fazer esse tipo de populismo com o quê? Eu disse isso, ou seja, eu não conheço... Se não tens certeza se ela está a fazer não faço ideia, porque só vejo de vez em quando aquelas frases que se colocam, mas eu nunca vi nenhum programa de televisão em que ela estivesse. Portanto, há frases que são ditas e que me chocam, não sei se foram retiradas do contexto ou não, mas eu acho que não é tão interessante estarmos aqui a falar do caso, é saber se é aceitável ou não é aceitável, ou se é aceitável que à direita se faça oposição a esse género de discurso. E eu acho que é aceitável. Acho que não estás a fazer o jogo da esquerda se fizeres oposição a um discurso em que há coletivização à direita. Se tu coletivizas as pessoas, não é? Portanto, eu não gosto nem da fronteira moral e um discurso de superioridade moral permanente, que é muito à esquerda em Portugal, mas que a direita também faz, e este discurso de coletivização, de segregação, porque depois isto gera as políticas de cancelamento, o tribalismo, e depois um combate pelo politicamente correto, que é... Eu não gosto de politicamente correto. A ideia de que temos de criar uma espécie de código narrativo e linguístico em que qualquer pessoa que saia fora desse código
é um tresmalhado, sou contra isso. E como é que eu faço isso? Combato-me dizendo que cada um de nós deve ter a liberdade de dizer e pensar e de ser julgado por aquilo que efetivamente faz. Não é? Não se é homofóbico ou não se é racista apenas porque não se partilha de uma ideia. Mas esse combate faz-se assim. Não se faz dizendo, não, eu não gosto desse politicamente correto que estou a querer impor, eu quero impor o meu. Porque isso é fazer a mesma coisa, simétrica, é utilizares o poder do Estado para impores a tua forma. E estamos a viver num tempo em que tens que escolher. Ou queres o politicamente correto ou queres o politicamente incorreto, e se não quiseres nenhum dos dois, estás sem espaço. Desculpa, eu estou a fazer esses pontos, mas eu estou a achar interessante. Então quer dizer que o meio termo desapareceu. A partir do momento em que o meio termo desapareceu... Não. Ou seja, não percebi bem. Disseste que ou és politicamente correto ou és politicamente incorreto? A pressão neste momento, a pressão social, a pressão pública, é que tu digas se preferes o Donald Trump ou se preferes o Hugo Chávez. Sim. E que tenhas que explicar qual deles é o menos mau. E eu acho que a partir de uma determinada linha, há um que pode ser pior que outro. Mas a partir de uma determinada linha são os dois inaceitáveis. Não é? E não estou a falar especificamente destes casos. Portanto, há uma certa ideia de que tu ou tens que optar pelo populismo de esquerda ou pelo populismo de direita. E aquilo que está a acontecer é que tu estás a substituir a liberdade e a igualdade perante a lei, que são a base da democracia, não é? Pela questão da identidade. Isto é, a democracia reside num princípio, que aliás está no artigo 1º da Constituição, 1º ao 2º, que é a dignidade da pessoa. O que é que isto diz? Diz que tu, por nasceres, só pelo simples facto de nasceres, tens toda a dignidade do mundo. Não podes ter nem mais nem menos dignidade do que qualquer outra pessoa. E isto traduz em 2 valores essenciais. A igualdade, porque tu tens exatamente a mesma dignidade do que qualquer outra pessoa, independentemente da orientação sexual, da etnia, do que quer que seja, da religião, tens igualdade. E tens liberdade, porque se tens a mesma dignidade que qualquer outro, então tu tens a mesma dignidade, a mesma liberdade para seguir o projeto de vida que tu entendes que deves seguir. Ora, isto que é a base da democracia liberal está a ser substituído pela questão da identidade. Ou pela identidade nacional, ou pelos identitarismos, pelos grupos dos identitarismos, em que tu, pelo facto de seres homem, pelo facto de seres mulher, ou pelo facto de seres imigrante, ou pelo facto de teres uma orientação sexual minoritária, isso converte-te numa espécie de sujeito de direitos por causa disso. Ou então, pelo contrário, retira-te direitos por causa disso. E então a legitimidade política da pessoa deixa de ser porque é pessoa, mas porque faz parte de um grupo. E isso eu não posso... Isso vai muito contra os meus... Ou seja, mas este espaço de meio termo que parece estar vazio, não é? Que parece estar... que ninguém perguntavas-me por ocupar, não, esse é o maior espaço político que existe, que é o espaço da liberdade e da igualdade, é o maior espaço político. E a esquerda deixou escapar isto. Se tu olhares para a esquerda durante até ao triunfo, se tu quiseres, do capitalismo, não é? Até ao fim da história do Fukuyama, a esquerda assentava muito a sua atenção, o seu foco nos mais pobres. E, portanto, era libertar os mais pobres de um sistema que os oprimia e que os empobrecia. Não é? Aquilo que a esquerda percebeu é que, com todos os seus defeitos e com todos os seus matizes, o capitalismo é muito mais eficaz do que qualquer outro sistema. E, portanto, largou esse combate contra a pobreza e passou a procurar outros oprimidos. E que outros oprimidos são? Bem, depende dos contextos, mas vai criando identidades. Tu vais à lista das disciplinas nos Estados Unidos que há, estudos africanos, estudos de mulheres africanas, estudos de mulheres homossexuais africanas, etc. Há aliás, uma frase ótima porque paradoxal, da Joacine Catar Moreira, que identifica muito isto. Ela dizia: uma feminista branca não me representa, porque uma feminista branca será sempre elitista e... sempre elitista, não sei se mais alguma coisa. Portanto, o que é que ela está a dizer com aquilo? Ela está a dizer com aquilo uma mulher branca até pode ser feminista, mas ela não me pode representar, porque ela não é negra como eu. Então isto significa que, afinal, a tua etnia é relevante e que te diferencia e que te torna um sujeito de direito e te dá uma legitimidade acrescida, não é? E eu sou contra isto. Acho que a tua legitimidade política enquanto sujeito de direitos é por seres pessoa. E por seres pessoa, tem a mesma dignidade que tu
E nada do que eu faça me dá mais dignidade do que tu. E nada do que eu faça me retira mais dignidade do que aquela. O problema aqui é que o que se está a passar, e em Portugal se vai passar, e em Espanha também se passa, é que esse espaço que está para ocupar tem para governar e para ser, quer dizer, e para mandar e para conseguir ser eleito, precisa dos tais populismos que estão cada vez mais a emerger. E portanto a questão é, tem que se jogar com esses populismos ou não? Como é que se evita, como é que se foge disso? Eu não tenho... há pessoas que têm opiniões muito firmes sobre o assunto. Cordão sanitário, não cordão sanitário, a trazê-los para dentro para os moderar, certo. Ou cordão sanitário porque eles nunca se moderarão. Eu acho que não há uma resposta certa, porque o populismo não é uma ideologia, é uma prática política, é uma lógica política, e por isso vai depender muito dos seus protagonistas, vai depender muito do contexto nacional, e tu tens, para cada uma dessas teses, tens exemplos de sucesso e tens exemplos de fracasso. E, portanto, eu faço muito pouco debate dizendo que quem defende o cordão sanitário ou quem defende outra coisa qualquer é porque se quer fazer com os populistas, porque não há respostas fáceis. Para mim, aquilo que tem que se fazer é travar o seu crescimento. Aquilo que se passou em Espanha esta semana, em que o Partido Popular consegue travar o crescimento do Vox. Consegue travar sem passar linhas vermelhas. E, portanto, não vai precisar do Vox para governar, ou seja, precisa da abstenção do Vox, mas faz aquilo que eu achei que se devia fazer nos Açores, que é virar-se para o Vox e dizer só tem uma alternativa, quer viabilizar o nosso governo, não quer viabilizar outro. E eles aliás, o Vox em Espanha nem sequer chegou a dizer o que o Ventura disse logo na sua primeira declaração, vamos viabilizar, portanto não pediram nada sequer. Portanto, ela estancou o crescimento. Se escolhesse a outra parte, desapareceria. Exatamente. Portanto, ela estanca o crescimento. E estanca o crescimento com a palavra liberdade. Mas ela faz, isto é interessante, há uma certa direita que agora quer apropriar-se da Isabel Ayuso, mas quando ela andou a fazer visitas pelos bairros gay de Madrid, agarrada aos travestis de Madrid, essa direita depois hoje, se fosse cá em Portugal, jamais aceitaria que isso acontecesse. Porque o que ela diz é, em Madrid, sejas espanhol, venhas da Corunha, sejas português, sejas colombiano, sejas mexicano, aqui tu podes ser feliz. O que é que ela está a querer dizer com isto? Ela está a querer dizer que não me interessa saber qual é a tua identidade, não me interessa saber qual é a tua etnia, a tua religião, a tua orientação sexual. Aqui tu vais poder ser livre. E depois podemos todos discordar das políticas económicas dela e o resto, mas este princípio é um princípio que não calha no Vox, porque aquilo que o Vox diz é outra coisa. Aquilo que o Vox diz é um partido profundamente nacionalista e coletivista, como é a esquerda republicana da Catalunha. Portanto, isto não é um exclusivo de direitas e de esquerda. Normalmente, o populismo à direita, porque identifica este povo oprimido com... é o nativismo, não é? Portanto, com as fronteiras do país e, portanto, com as pessoas que lá nasceram, tem uma tendência a mais xenófoba, não é? E essa faz-nos sempre muita confusão. Mas a esquerda republicana da Catalunha, portanto, de esquerda, diz coisas profundamente xenófobas. Aqui não quero ler aquilo que eles dizem sobre os andaluzes ou sobre os espanhóis que não são da Catalunha. Sim, o contexto de Espanha mas também o contexto de Espanha é super específico por causa da guerra toda civil que aconteceu, etc. Porque há verdadeiramente um ódio entre a esquerda e a direita. Mas esse ódio permitiu... a Espanha teve uma transição invejável. Sim. E o espírito da transição é um espírito que o PP e o PSOE sempre souberam representar. E esta liderança, pelo menos a interpretação que eu faço, socialista, não se importou de dar cabo desse espírito de transição e de se coligar, nem sequer é só com o Pablo Iglesias e com o Podemos, é também com os partidos pró-etarras, portanto, pró-terrorismo. E isso, de facto, cria uma fronteira difícil. Não é? Nós precisamos de encontrar este espaço comum, não é? De respeito porque é só neste espaço comum que tu depois consegues fazer as reformas para fazer o país, para fazer os países andarem, não é? Mas sim, existe é uma cena política mais bipolarizada, é verdade, mas a bipolarização não é negativa, se for positiva, isto é,
se a direita albergar as pessoas que acreditam na direita e a esquerda albergar aquilo que as pessoas acreditam de esquerda acreditam. O problema é quando a polarização passa a ser negativa, isto é, tu chamas a ti, não as pessoas que acreditam em ti, até porque muitas das vezes discordam, mas porque odeiam o lado de lá. Isto é, eu não quero saber do que é que diz o senhor A, porque o que me interessa é que ele bate no lado de lá. Sim, o meu ódio é superior às O meu ódio é superior às minhas crenças. E depois perguntas, então mas, ao certo, o que é que, qual é o tema? O que é que te faz votar? E depois não sabem dizer. No outro dia, alguém me dizia, não, porque a propósito de André Ventura. Não, porque ao menos é o único que diz alguma coisa sobre os ciganos. Eu disse, ok, vamos listar os 30 principais problemas da tua vida. E diz-me onde é que estão os ciganos. E não estava, não é? Como é evidente, não está acima de emprego, não está acima da saúde dos filhos, não está acima da educação dos filhos, não está acima de ter melhores salários, não está acima do ambiente, não está acima das alterações climáticas, não está acima de nada disto. E, portanto, aquilo que me estás a dizer é que tu admiras um político porque é o único que fala de um problema que não está nos 30 principais problemas da tua vida. E, de facto, isto tem de ser combatido. Porquê? Porque o populismo, de esquerda e de direita, cria uma narrativa apocalíptica sempre, não é? Este combate tem que ser travado, porque senão eles vêm contra nós. Se nós deixarmos, estas pessoas vêm nos destruir. Ora, isto é a destruição da democracia, porque se tu presumes que aquela pessoa que está do outro lado, de um partido do lado, te quer destruir, não há democracia possível. Não é? Sim. Muito bem. Passamos então à rubrica do ouvinte. Como em todos os episódios com o convidado, damos mais espaço aos ouvintes e àquilo que eles queiram perguntar. Desta vez a pergunta a pergunta é da primo do João, do Manel. Já falaste um bocadinho sobre a tua posição quanto ao Chega, portanto vou-te perguntar um bocadinho mais diretamente. A pergunta do Manel é se achas que o partido Chega traz mais prejuízos ou benefícios à direita neste momento em Portugal? Acho que traz mais prejuízos. Para já, a direita precisa de se unir para governar. Tem sido assim sempre. Mas uma direita que se entenda para governar é uma direita que está disponível para aceitar que os vários partidos à direita representam partes legítimas de um programa político. Ora, o discurso dos partidos populistas e o do Chega não é exceção, é dizer que os outros partidos representam o sistema. É dizer que os outros partidos estão completamente errados em tudo. Ora, o que significa que não é possível encontrar um programa político comum. E, por outro lado, ao criar essa espécie de desconfiança e essa fronteira moral entre eles e todos os outros, está a cavar uma divisão na sociedade que eu acho que é perigosa para a democracia. Portanto, eu entendo que a obrigação dos partidos à direita relativamente ao populismo à direita e a obrigação dos partidos à esquerda relativamente à esquerda é de estancar o seu crescimento, é de tornar o seu discurso inspirador, capaz de responder aos desafios das pessoas, mas também lhes dar uma componente de futuro, de inspiração, não é? Porque não pode ser um discurso meramente tecnocrático. Desculpa, eu também tenho só uma pergunta, Diz. porque ficou-me atrás. Falaste daquela situação em que os ciganos não estão nas 30 primeiras prioridades. Óbvio, ninguém daqui desta sala está nas primeiras 30 prioridades. Mas, por exemplo, os habitantes de Moura, ou os habitantes dessas zonas, é a prioridade número 1. Quer dizer o quê? Quer dizer, temos de passar o sinal de que, apesar de não ser a minha prioridade, quer dizer que não vale a pena? Mas estávamos a falar de pessoas para quem esse é um problema que nem sequer existe. Sim, não é? claro, não. claro. Mas para essas populações, exato, é o para essas problema. populações, qual é que podia ser um discurso perfeitamente aceitável relativamente a essa matéria? Não é para mim aceitável que as mulheres sejam obrigadas a casar-se sem vontade. Não é para mim aceitável que as mulheres ou que as raparigas não possam ir às aulas. Não é para mim aceitável que os pais, tenham a etnia que tiverem, pode ser mais frequente numas do que noutras, recusem que os seus educadores, os seus educandos, frequentem as escolas ou não aceitem que eles possam chumbar porque querem tirá-las lá o mais rapidamente possível. E aqui já estamos a falar de questões que podem tocar na liberdade e na igualdade, que é a possibilidade daquelas raparigas terem, ou daqueles rapazes, terem futuro, terem educação
está a ser comprometida por causa de pais que não deixam. É verdade que há uma cultura mais predominante em determinadas comunidades que nós podemos identificar com os ciganos, mas não são as únicas. Portanto, esse princípio devia aplicar-se a qualquer pessoa, seja ela cigana ou seja ela cigana. E aqui tens algo que eu acho que é um combate justo, é um combate pelas oportunidades de qualquer criança, não é? Independentemente da comunidade em que ela se insira, de poder estudar e de poder ter as oportunidades de se ingrar na vida. Nós tivemos poucas perguntas do ouvinte, portanto vamos ter Estás a ver? Pronto, não... Já me estragaste o dia, já estou a ficar com... portanto, acho Primido. que vou ter que ser eu a fazer uma pergunta. Eu li o teu livro e gostei muito, mas uma das perguntas que eu fiquei sem resposta, tu falaste várias vezes sobre o ambiente, portanto, as questões ambientais e a política ambiental, mas eu continuei sem perceber porque, no sentido em que qual é que é a resposta que a globalização e o mercado livre, ou seja, que a economia de mercado pode dar a políticas ambientais. Porque eu percebo que haja melhorias e eu anotei várias vezes o argumento que é dado, que é a criação de riqueza. Quanto mais riqueza acumulada houver, mais facilmente será para um país conseguir responder a esses problemas ambientais. Mas a verdade é que nós temos, por exemplo, as duas grandes potências, os Estados Unidos e a China, que são dos que emitem mais carbono. Isto é um tema completamente diferente do que estávamos a falar, mas era uma pergunta que eu tinha mesmo aqui de Algibeira. E o que é que para ti, qual é que é a melhor resposta que a globalização pode dar? Repara, o livro é sobre a globalização ser o maior instrumento de crescimento e de riqueza, o maior instrumento de criação de riqueza que a humanidade alguma vez já conheceu. E, portanto, eu foquei-me nessa demonstração e na tentativa de responder às principais críticas que lhes fazem sobre essa capacidade de criação de riqueza. Achei que não podia passar pela globalização sem falar de ambiente, e ainda que não seja dentro da criação de riqueza, lá estão algumas notas. Se nós olharmos para a Alemanha de Leste e para a Alemanha do Ocidente, ou se olharmos para a União Soviética e para os Estados Unidos, nós conseguimos ver o que é que foi a diferença entre um sistema capitalista e um sistema centralista do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da eficiência. As fábricas da União Soviética gastavam muito mais recursos para produzir a mesma coisa. Eram muito mais poluentes. Porquê? Porque o capitalismo tende para a eficiência. Tende para gastar menos para produzir mais. E a inovação e a tecnologia, que são próprios de um regime capitalista, onde há liberdade de circulação, onde há liberdade para investir e onde há liberdade para pensar e para de alguma forma, contestar as verdades oficiais, o combate pela eficiência tem repercussões ambientais. Não é? E isso é uma das ideias que eu quis deixar no livro. Uma segunda ideia foi, não é possível olhar para as questões ambientais quando temos pessoas a morrer. Ora, de fome, ou quando temos pessoas, ou convencer pessoas a não explorarem determinado terreno, ou a não explorarem determinada indústria, ou a não exercer um determinado tipo de atividade quando elas estão em que isso é a sua condição de sobrevivência e, portanto, o ambiente não é a sua principal preocupação. E por isso é que quando há criação de riqueza e quando há estados sociais que permitam redistribuir a riqueza de uma maneira que as pessoas não vivem na pobreza, isso permite uma consciência ambiental que depois obriga os governos a dar-lhes resposta. A consciência ambiental dos países mais desenvolvidos é muito maior do que nos países menos desenvolvidos. E é por isso que aquilo que está a acontecer do ponto de vista das emissões, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, é uma diminuição percentual, não é aquilo que acontece na China. Mas o que é que eu também digo? Digo que estou a falar da ordem espontânea das coisas, não é? E há desafios que são desafios sérios que podem precisar de maior velocidade que não a da ordem espontânea, não é? E por isso eu acho que tem que se procurar olhar para a regulação inteligente. Isto é, o meu terceiro ponto do livro, nesse capítulo, é dizer, sempre que for necessário regular para atingir mais depressa este objetivo, deve-se procurar utilizar os instrumentos de mercado nessas regulações porque tendem para ser mais eficientes e mais indutores do que regulações
que são meramente impositivas e por isso é que abre-se espaço para as questões da fiscalidade, de que forma é que ela pode, como é que ela pode ajudar nesse combate. Agora, que não se é verdade que estamos muito melhor em muitas coisas, até do ponto de vista ambiental, não está tudo bem. Enquanto houver oceanos de plástico a circular, é evidente que há muita coisa para fazer. Mas isso seria todo um livro. Sim. Não é? Seria todo um livro. Bom, e fechamos assim o podcast com a já habitual recomendação cultural, que neste episódio descargo sobre ti, Adolfo. Pergunto então o que é que nos trouxeste e aconselhas? Trouxe, há uns dias fui a um programa na RTP e falei de um livro e depois, como recebi tantas mensagens a pedir-me o nome do livro, que significa que o meu inglês foi péssimo e, portanto, não foi inteligível, vou recomendá-lo aqui. Chama-se The Coddling of the American Mind. É de um psicólogo chamado Jonathan Haidt e de um Greg, qualquer coisa que me está a escapar, é uma análise das consequências da política de cancelamento e de safe spaces nas universidades americanas, as consequências nas novas gerações. Não é? Como estamos a criar gerações que não estão preparadas nem para a adversidade, nem para o argumento contrário, e nem para aceitar que parte dos seus infortúnios é da sua responsabilidade. E que, portanto, no fundo, uma geração que não está preparada para a realidade, para a vida, porque não está num permanente safe space, e, por outro lado, uma geração irresponsável, uma geração que não assume tomar as rédeas da sua vida, porque a responsabilidade de tudo de mal o que lhe acontece é dos políticos, ou é do sistema, ou do que quer que seja. E o livro é muito interessante, é uma realidade norte-americana, mas nós podemos olhar para muito daquilo que está a ser feito do ponto de vista de cancelamento e de políticas educativas, podemos aplicá-lo com algumas adaptações àquilo que estamos a viver na Europa. Portanto, é The Coddling of the American Mind. É o livro que eu recomendo. Muito bem, concluído mais um episódio do nosso podcast. Fica à esperança de que tenham gostado. Adolfo, mais uma vez obrigado pela tua presença. Obrigado. Se gostaram, continuem a acompanhar-nos, quer a nós, quer o Adolfo nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e até no YouTube. Um abraço a todos os aliados e continuação pela semana.